Gente, vídeo de hoje, mais que especial, estou aqui na casa de uns grandes amigos nossos, da Fran e do Leandro. O Leandro também já participou do canal, hoje é o dia da Fran. E hoje a gente vai falar um assunto que muitos de vocês sempre perguntam, que é como que é colocar a criança na escola, como que funciona. Como vocês sabem, eu tenho uma criança, mas ela é um bebê, muito pequena. Então eu vim falar com a Fran, que a Fran tem um filho adolescente, e também recentemente trocaram de escola e tudo. Sim. Então tem esse atenuante dessa conversa. E também porque também faz há uns 3, 4 anos também que vocês vieram também, né? É, Mais ou 3 menos. anos e meio que nós estamos aqui. Então, obrigado por participar, Fran. Nada. Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigada. E antes de mais nada, gente, eu quero lembrar para vocês, se estiver precisando de passagem, manda mensagem, seguro viagem, transfer também a gente faz, algum aconselhamento, só manda mensagem. E também tem um grupo no WhatsApp, que vai estar o link da descrição, o meu número de telefone está aí também, só vocês mandam mensagem. Fran, brigadão por participar e responder as nossas dúvidas. Ô Fran, o pessoal sempre quando chega, a primeira coisa que eu falo é que quando é família, a gente tem que ficar mais, assim, um pouco mais atento na mudança, né, de imigração, porque Sim. família é um pouco mais difícil, Sim, tem com vídeo de certeza. tema de aluguel e entre outras coisas, e também a parte de escola é um pouco mais complicada e chata, né? É assim, na verdade é um grande desafio até para nossos filhos, né? Porque assim, eles estão mudando de país, então assim, já é uma grande mudança para eles. Então, a língua também, eu acho que é o que conta mais é a língua, O idioma, né? O idioma, porque eles já saem de um colégio lá no Brasil, que eles estão aprendendo uma matéria lá, que aqui eles vão aprender completamente diferente, né? É um desafio muito grande para eles, Sim. assim. Então, assim, eu aconselho, a gente já está preparando eles lá desde o Brasil, sempre está conversando, olha, né, assim, sempre está... Ainda mais se já foi de um pré-adolescente para cima, né? Exatamente, porque assim, para eles mexe muito com o psicológico deles, por estar longe da família, né? E já para estar num ambiente novo, imagina, né? Lá para eles mudar de colégio já é difícil, né? Você tá ali dentro do seu país, falando a sua língua, já é difícil para eles estar num ambiente novo. Imagina num outro país, uma outra cultura, uma nova língua. Então assim, para eles é um desafio muito grande, assim, né? Então assim, a gente tem que estar preparando eles desde lá, conversar, orientar e sempre tá dando força para eles, assim, porque é muito difícil. É muito difícil, né? Eu, assim, a gente passou uma dificuldade muito grande com o Gustavo. Dessa vez, da outra vez que nós moramos aqui, que ele era um pouquinho mais novinho. Que idade que ele tinha na primeira vez? Na primeira vez ele tinha 5 aninhos. Ah, tá. Então, assim, a adaptação dele foi mais fácil, né? Mas dessa vez que ele já entendia um pouco melhor, foi mais difícil, assim, também na questão da língua, mas para se adaptar, né? Porque assim... E que idade é esse que ele veio aqui agora? Dessa vez ele chegou com 10. Com 10 anos aqui. Então, assim, foi bem difícil no começo, mas assim, agora tá super bem, se adaptou, né? mas assim, é difícil, no começo é bem difícil. Vamos lá, assim, do básico. Então, a pessoa quando chega aqui, o que ela precisa para poder entrar na escola, matricular e tal? A princípio você tem que pede sempre no colégio que estudou lá no Brasil, pegar o histórico, né, trazer o histórico para eles se basearem mais ou menos, né, no ano que a criança tá lá. E assim, e é bom trazer assim o histórico das notas, porque como a gente trouxe de lá, a diretora do colégio que ele estudou a princípio no começo ali, lá em Madrid, que hoje a gente já não vive mais em Madrid, mas na época que a gente viveu lá, ela falou que era interessante. Foi interessante trazer para ela se basear mais ou menos nas notas que ele tinha lá. Ainda ela falou, olha, é um bom aluno, né? Sacava boas notas lá. Então, assim, trazer isso de lá já, para eles terem uma base, né? Para onde vai colocar ele a série, né? Sim, porque muitas vezes, assim, já aconteceu em Madrid da primeira vez que a gente veio, e dessa segunda vez, isso em Madrid. Eu tô contando né, a nossa história, né? Em Madrid. O colégio que ele... da primeira... E é bom também você enfatizar, porque pode ser que em outra comunidade autônoma daqui seja diferente um pouco. Sim, cada colégio aqui funciona de uma forma. O primeiro colégio que ele estudou, que ele estava no primeiro de primária, então assim, eles colocaram ele ele já estava não, minto, ele estava no primeiro de primária lá no Brasil. Que no primeiro de primário no Brasil é quinta série.
Não, primeiro de primária. Primeiro ano da primária. Quando ele estava no Brasil. Anos lá. A primeira vez, não quando ele veio a primeira vez, tá? Isso. E quando ele chegou aqui, eles voltaram um ano para eles poder se adaptar com a língua, para ele poder se adaptar, porque assim... Como se ele voltasse pro prezinho. Exatamente, eles voltaram um ano para ele poder se adaptar na questão da língua, né? Para poder se adaptar ali no ambiente escolar. Então eles voltaram ele um ano. E o ano aqui também é diferente, né? É. Aqui o ano da escola, do colégio em geral, é 2024, 2025, né? Sim. Então você começa em setembro do ano e termina em julho do outro ano. Junho, né? Junho do outro ano. E assim, dessa segunda vez que nós viemos, ele chegou, ele estava no 4º ano da primária lá no Brasil. Então a gente chegou, nós fomos na Secretaria de Educação, que nós chegamos aqui no mês de dezembro, e uma pessoa responsável lá chamou ele para conversar, para testar o espanhol dele. Então, assim, como ele não falava espanhol, esse colégio, eu falo, não são todos que têm essa adaptação. Eles colocaram ele numa sala, para todos os imigrantes que chegam, vai para aquela sala para poder se adaptar com a língua, com a matéria, para se interagir entre eles, para a criança estar adaptada para entrar na sala normal. Para depois entrar na sala normal. Então, assim, ele ficou nessa adaptação 4 meses, de 4 a 5 meses, até ele para a sala normal. Mas não são todos os lugares que tem isso? Não são todos os colégios que tem. Esse de Madrid, sim, a gente conseguiu, e eles encaminharam esse para esse colégio, era um colégio concertado, né? Porque o que seria um colégio concertado? O colégio concertado, ele é, vamos dizer assim, metade do governo e ele metade privado. Então, a gente paga uma taxa pro colégio. No caso, em Madrid, nós pagamos 25 euros ao mês, e só que aí nós temos que comprar uniforme. Então, assim, é interessante que para todas as pessoas que vêm para cá, tá preparada também financeiramente para esse gasto, porque assim, não são todos os colégios que você consegue ajuda de livro e nem de uniforme. Então, assim, a mim, sim, a nós tocou comprar, nas 2 vezes que ele estudou, tocou comprar os livros e o uniforme. E o uniforme aqui, lembrando que não é só o uniforme, a gente tem que comprar o de inverno, né? Aqui se fala chandal, que é o agasalho, que é o de esporte, né? E mais a camiseta. E às vezes vem a meia também. Depende disso, depende muito de colégio. Para colégio. Cada colégio tem essa particularidade, né? Então cada colégio... Mas normalmente é assim. Geralmente, né? Sim. E tem aí que comprar o uniforme. E o de inverno e o de verão. O inverno e de verão. Aí você tem que comprar os shorts, a camiseta, e né? de educação física também. O chandal, né? Que é o agasalho mais a camiseta é a mesma. E o social. Alguns colégios, no caso de Madrid, o Gustavo estudava com uma calça social e um moletom e uma camisa polo. E alguns colégios também, eles exigem a cor do tênis, né? No colégio, no caso do colégio do Gustavo, eles pediam para ser cor preta. E quando é público, você não pagaria a taxa, mas também pode ser que tenha que pagar... Público, como o Gustavo nunca tocou ele estudar em colégio público, eu não vou saber te dizer ao certo o que eles pedem. Mas o que eu vejo aqui, as crianças num colégio público não usam uniforme. Uniforme não. Mas os livros, eu creio que também tem que comprar. Mas assim, eu posso estar dizendo besteira, não sei, mas eu acredito que sim. Pode ser que algum não compra por uma coisa de financeiro, né? Sim. Aí tem que assistente social dizer, deve ser alguma burocracia. Então, no colégio em Madrid, quando o Gustavo estudou lá, nós conseguimos uma ajuda da comunidade de Madrid na parte dos livros. Os livros, a comunidade de Madrid emprestava pra gente, e no final do curso nós tínhamos que devolver todos, né? Fazer um préstamo e depois no final a gente devolvia. Isso em Madrid. Só que lembrando que não é todos os colégios que têm essa ajuda. E se fosse para comprar o livro, mais ou menos? Eu vou falar do valor que nós pagamos agora. Recentemente nós mudamos para Toledo. Para Alcanha, em Toledo, na Castilla-La Mancha. E nós pagamos 270 euros nos livros. São todos digitais. Não é físico. Não é físico. Nós tivemos que comprar 2 livros físicos, que é o de inglês e o de francês, que foi 50 euros.
Os uniformes saíram, se eu não me engano, 250 euros. Os uniformes. Ou seja, foi quase 520. 520 euros. Fora os de inglês e coisa. Aí quando ele entrou, lembrando que, fora isso, a gente teve o gasto de comprar um computador para ele, que a escola também não fornece. Nós tivemos que comprar um notebook melhor para ele, que tenha mais capacidade, porque como ele tem uma matéria no colégio que entra a parte de informática, montagem de programação. Isso, programação. Então eles instalam muita programa no computador e assim tem que ser pesa, exatamente. Então tem que ter tem que ser um computador mais ou menos bom para cima, né? Sim, exatamente. Então assim tem um gasto. Então para quem está se preparando para vir com filhos, também se programe, porque assim, aqui normalmente não se escolhe o colégio que vai estudar, né? Aqui no caso daqui de Ocanha, o que nós fizemos? Nós pedimos a transferência dele de Madrid para cá, né? Ele já estudava lá. E nós fizemos um cadastro pelo site da Secretaria de Educação, que aqui da Caxilamante, de Toledo. Isso, de Toledo. E aí a gente tem que esperar a resposta deles. A gente pode optar o colégio que ele quer estudar, mas não quer dizer que vai sair lá, né? Eu coloquei como assim, aqui é um pueblo menor, nós temos aqui acho que 3 colégios que tocava ele para estudar. Então assim, eu dei a primeira opção Santa Clara, que ele está estudando hoje, que é um colégio concertado. E dei a segunda opção como um público. Mas eles vão fazer uma procura ali, uma busca para ver aonde tem vaga. Então nos tocou o colégio concertado. Então assim, a gente já estava preparado, a gente já sabia que ia ter esse gasto. Então, e aqui o concertado é mais caro ou mais barato? É mais caro. E quanto que tá aqui? 60 euros a gente paga aqui. 60 euros isso. Por mês. E assim, como ele já tá na ESSO, né, como vamos dizer, o segundo grau aqui. Segundo grau. Eles também têm nós temos que comprar os livros de leitura, que eles leem o livro, depois fazem um resumo do livro para poder entregar pro professor. Então, cada mês nós temos mais esse gasto. É um gasto menor, 10, 12 euros. Sim, para comprar também tem que comprar os livros. E os passeios que se falam aqui, os passeios escolar, são as excursões dos colégios, que normalmente as excursões que eles fazem, semana passada mesmo ele foi para Segóbrida, que é uma excursão sobre o Egito. Então assim, tudo engloba a matéria que eles vão estudar, eles vão fazer. Sim, o que ele está estudando ali. Isso, então assim, é interessante, só que tem que pagar. Então foi mais de 17 euros do passeio. E tem que mandar lanche. E lembrando que os colégios não dão comida. Então, assim, todo dia você tem que se preparar para mandar uma fruta, um iogurte, para as crianças poderem comer, porque o meu filho mesmo, ele entra às 8h30 da manhã, 2h20 da tarde ele sai, porque ele tá na ESSO, né? Então, assim, até às 2h20. Então, a gente manda um lanche para ele todos os dias, um sanduíche, alguma coisa, uma fruta para ele poder comer na hora do recreio. E logo vem em casa e almoça. Exatamente. E também tem a opção, se você quiser que teu filho coma no colégio, que se você precisar de um horário mais estendido, que ele fique um pouquinho mais no colégio, pra poder trabalhar, tem que pagar o comedor, tá? Normalmente, eu não me lembro agora o valor exatamente, mas eu andei pagando para ele lá em Madrid, foi entre 7 a 10 euros diário, que eu não me recordava agora. A gente pagou para ele lá em Madrid. Então, assim... Só que você fizer um pacote fechado no colégio, é que assim, eu fico com um pouco de dificuldade para falar do comedor, porque quase nunca ficou, então assim, eu não sei o valor. Sim. Mas assim, eu sei como pedir uma ajuda no comedor, mas isso tudo no começo do curso. É tudo. Então assim, a gente nunca precisou, então assim, eu não sei o valor. O básico mesmo, para quando chega então, e tem que ter obrigatório, é o empadronamento, né? O empadronamento, você tem, primeiro para conseguir o colégio, você tem que estar empadronado para saber a região que teu filho vai estudar, né? Até falando sobre isso, porque outro dia veio uma pessoa e falou, mas eu não consigo empadronamento, eu não consigo matricular meu filho. Eu não tô falando que não consegue, porque a gente nunca sabe que pode, mas geralmente não. Não. A primeira coisa que eles porque você tem que saber onde você mora, né? Sim, porque aí no momento que você tem o empadronamento, eles vão puxar a região que você mora e vai ver os colégios ali na região mais próxima, né, que vai ter a vaga para o teu filho estudar e vai te encaminhar para aquele colégio. Então, assim, esse é o papel vamos dizer assim, a Secretaria de Educação, né? O papel deles
investigar onde, Você primeiro mora... passo, você pedir a vaga na Secretaria de Educação, né? Ele vai ver onde você mora e independente, vai te encaminhar. e falando assim, independente de documentação ou sem documentação? Sim, independente da documentação. O empadronamento tem que ter. Sim, exatamente. Aí você mora aqui em Ocanha, porque você mora em Ocanha, você vai ter que estudar aqui em Ocanha. Sim. Não é porque você mora em Ocanha e você quer colocar seu filho numa escola em Aranjuez, vamos dizer aqui, que é a melhor escola do estado, que você não vai poder colocar porque você não está empadronado no bairro, naquele lugar. Exatamente, é isso aí. Entendeu? Você empadronou. Então, tudo depende muito. Você chega num período antes de começar as aulas, você tem a oportunidade dele pegar o ano inteiro. Sim. Senão, ele não pega o ano inteiro, né? Não, eu mesma cheguei em dezembro, né? Que no caso finalizou o curso dele lá no Brasil, só que aqui não. Aqui as crianças ainda estavam... Tá estudando, tá faltando meio ano então, ainda. Assim, eu cheguei em dezembro e como o colégio aqui em dezembro fecha a semana de Natal, Ano Novo e de Reis, eles voltam só depois da semana de Reis, eu tive que esperar eles voltarem, porque normalmente fecha tudo, né? Secretaria de Educação, colégio fecha tudo. Até os trabalhos até diminuem também. Então eu tive que esperar. Aí nós chegamos dia 5 de dezembro. Eu fui conseguir vaga para ele depois da semana de Reis, foi mais ou menos depois do dia 10 de janeiro, mais ou menos, que eu consegui. Na primeira vez que nós viemos, eu cheguei dia 15 de maio. Então eles estavam para entrar nas férias de final de ano, que é o final do curso, julho, né? Agosto, Exatamente. Então nós tivemos o meu marido, como já estava aqui, ele deu o nome dele, né, para esperar a vaga. Só que eu tive que esperar voltar tudo, que voltou em setembro, né? Normalmente eles voltam antes, porque o colégio normalmente aqui acho que é entre 9 e 10 de setembro já tá voltando, né? Então, normalmente, o pessoal que trabalha no colégio, secretaria, tudo, eles voltam um pouquinho antes para poder, né, tá organizando tudo. Né, Isso. Então, eu lembro que foi, assim, coisa de final de agosto, comecinho de setembro, eu fui e vi que colégio tinha tocado ele, para eu poder ir no colégio, aí sim, fazer a matrícula, levar documentação, poder preparar, comprar uniforme, porque aí, no que você chega no colégio, eles vão te orientar. Falam, olha, aqui é um colégio, né? É um colégio concertado, né? Normalmente, os colégios que o Gustavo estudou foi colégio concertado da Igreja Católica, né? Então, eles explicam o método dele, como funciona, o que eu vou ter de gasto. Aí, esse colégio que a gente foi da primeira vez, a gente tinha que ir numa casa de esporte comprar o uniforme. Falou, olha, aqui do lado tem uma casa de esporte, você vai lá, uma loja, né, de produtos de esporte, que vende roupa, né, de esporte. Então, lá tem tudo. Eles já sabem como que é o uniforme. Exatamente. Aí você chega lá, vai ter, né, o chándal, tudo, né. Então, assim, a gente chegou meio com pouco de dinheiro, porque a gente já teve o gasto de poder ter que alugar um piso, tudo. E eu lembro que na época a gente estava muito apertado de dinheiro, eu tive que mandar dinheiro do Brasil para cá para poder comprar o uniforme, porque, assim, ele precisava do uniforme. E o começo é o uniforme, material, e também tem o material em si que ele vai estudar, que também, é a mochila, que é o caderno. Normalmente aqui não é igual no Brasil. Eles padronizam um caderno para poder estudar. Normalmente aqui é um caderno quadriculado, né? Que ele usava lá em Madrid, aqui também ele usa. Então, assim, eles sempre pedem uma marca do caderno, né? O tamanho, a especificação. Isso, tudo. Aí eles me mandam uma lista, tanto dos livros quanto do material que vai ser utilizado. De começo, por isso que o gasto é muito grande. De começo eu tive que comprar dicionário em espanhol, dicionário de inglês, a Bíblia, porque como é um colégio religioso, eu tive que comprar a Bíblia, então assim tem mais esses gastos. E é uma flauta, porque lá em Madrid, na matéria de música, que eles têm a matéria de música, ele precisava de uma... doce. E sim, tinha que comprar flauta. Então, assim, todo esse gasto. Tem caneta, canetinha, tudo, né? Isso aí que usa normalmente. Então, assim, eles fazem uma lista, você se baseia naquilo, né? Vai, faz, né? Normalmente aqui em supermercados você encontra tudo. Ou no Corte Inglês, alguma coisa. Sim, aqui é fácil para encontrar, porque assim, né? Final de curso, todo mundo sai para comprar, os pais, então a gente sempre acaba, no mercado é mais barato, a gente acaba comprando. E vocês sempre foi no concertado, nunca foi público? Não, nunca. Mas foi uma opção de vocês não, ou não? Não, aqui eles que colocam, sim, né?
você tem lá a opção de escolher, por exemplo, eu quero estudar nesse colégio primeiro, nesse segundo e nesse terceiro. Você pode optar por que você tem, né, interesse. Na região ali, sim, né? mas não é que vai te sair aquele. Aí, claro, aí provavelmente eles devem usar algumas coisas para selecionar se esse vai para o público, se esse não vai. Sim, então assim, tanto da primeira, da segunda e terceiro colégio que ele está estudando aqui, os 3 foram concertados. Então assim, sempre me tocou concertado. Não é muito caro, mas é um gasto para quem está chegando. Então assim, é que assim, a mensalidade em si não é cara, não é caro, né? Né? 60 euros por mês, não, eu não acho tão caro. Só que assim, tem colégio concertado que é mais caro, tá? Okay. Tem colégio concertado, depende do colégio. Eu já tive casos aí de amigas minhas pagar mais de 100 euros por filho em colégio concertado, tá? Então, assim, depende. Sempre nos tocou, assim, pagar um pouco mais barato os colégios que nos tocou. Mas lá na guarderia, por exemplo, eu pago 185. Porque ela fica mais tempo, que ela come lá na escola. E às vezes a mesma guardaria, assim, mesmo horário lá em Madrid, às vezes eu já tive amigo de pagar 90. Sim. A metade do preço. Porque isso varia muito de local e tal, e o tipo. Sim. Se você tem uma ajuda, se não tem. Claro que a guarderia aqui todas são pagas porque o governo não... De 3 anos... É 3 ou 4? Que é obrigatório estudar. Você tá falando... A idade da criança. Aqui, eu acho que é com 3. Com 3 anos, né? 3 anos é obrigado. Mas menos que 3, o governo é obrigado a te dar a vaga, né? Ou te oferecer. Então, ele oferece essas guarderias, você tem que pagar. Então, igual aqui, pode ser que em Barcelona tenha alguma lá que seja muito mais cara, ou vai ter alguém que vai pagar até mais barato. É isso que assim, o pessoal que vai assistir, eu tô falando da onde a gente viveu, né? Que no caso de Madrid, e hoje eu vivo em Ocanha. Então, assim, eu tô falando da minha experiência, só que, assim, cada comunidade, cada lugar tem um jeito de trabalhar. Cada colégio tem um jeito de trabalhar. Então, assim, não pode ser que a pessoa que vai vir para cá vai morar em outro lugar e vai ser um pouco diferente o método, né? A melhor coisa e o conselho primeiro é empadronamento. Empadronar. Trazer o histórico escolar do Brasil, com as notas, tudo certinho. Sim. Precisa traduzir ou não? Não pediram. Não pediram? Não, no nosso caso não pediram. No seu caso não pediu. Mas assim, no caso bom você perguntar na escola, né? Isso, mas assim, no caso, se precisar traduzir, aqui tem alguns lugares que fazem. Mas no nosso caso não pediu. Acho que foi só para eles basearem na nota e tudo. Mas... E a vaga e entrar lá no sistema e conversar. Porque às vezes se você chega num período que tá porque eu acho que é em maio, geralmente no começo do ano, eles já começam a chamar, né? Selecionar. Que fala jornadas de portas abertas para começar em setembro. Agora, se você às vezes chegou em julho, em agosto, já vai estar fechado. Fechada a escola. Tem que esperar abrir. Tem que esperar abrir para poder. Porque normalmente, assim, se você chegar nesse período, provavelmente, assim, quando começar o colégio, teu filho já não vai estar matriculado. Então tem que esperar voltar. Então, fazer o pedido até, né? Porque vai estar tudo fechado. Então, mesmo que se você entrar com um pedido, vai estar fechado. Então, tem que esperar eles voltarem para ver o colégio que vai onde vai ter a vaga, onde vai ser a vaga. Exatamente, para poder depois. Então, assim, vai perder alguns diazinhos de aula. No caso do Gustavo, ele perdeu, né? Alguns diazinhos até a gente se organizar. Até porque quando a gente chegou também, como a gente não tava morando nesse piso, né? A gente morou durante 3 anos, né? E então a gente não sabia aonde a gente ia morar. Então eu primeiro busquei um piso, né? Aí eu empadronei, aí assim, não, agora sim, agora eu sei onde eu vou morar. Aí a gente fez o pedido do colégio, porque eu precisava saber onde eu ia morar para poder empadronar, para depois pedir a vaga do colégio. Então não adianta você querer chegar aqui e falar, já vou pôr, a não ser se você já sabe onde você vai morar, já vai tem empadronamento, sim. Tudo certinho. Porque assim, primeira coisa quando chega aqui é empadronar. Então, não tem jeito. E aí, você chega na escola, ou em qualquer escola ali, eles vão te dar a orientação do que tem que fazer. Sim. Que geralmente é isso. Você falou, entrar com o processo, tipo, entre aspas, um processo, e eles vão te falar, ó, ele vai ter a vaga, ou a criança vai ter a vaga em tal colégio. Sim. E aí, nesse colégio, você vai ver se vai ter que comprar uniforme, se não vai ter que comprar uniforme. E aí vai ter se vai ter comedor ou não vai ter comedor. Sim. E também tem que deixar bem claro pra galera que se seu filho vem numa idade, até adolescente, né? Que precisa um pouco de ficar de olho, provavelmente algum de vocês dois, ou o marido ou a mulher,
vai ser difícil de trabalhar. Ah, sim, com certeza, porque aqui os horários, guarderia, eu acho que é até as 4h30, é isso? Né? Até as 4 às lá. 4h30. Mas... Tem como colocar das 7h30, lá no meu, tem umas que vai até mais à tarde. Tem como colocar 7h30 e ir até as 4 horas. Então, assim, só que cada vez que você coloca mais tempo, mais você tem que pagar. Tem que pagar, exatamente. Não é nada de graça, sabe? É que normalmente, assim, o Gustavo, quando ele estudou lá em Madrid, quando ele estava na primária, né, que ele fez de quarto a sexto lá, ele estudava na parte da manhã, ele ia para casa porque eu não pagava o comedor para ele. Que horário que era, você lembra? Ele entrava às 9 e saía às 12h30. 12h30. Isso. Ele ia para casa, porque eu não pagava o comedor, porque eu morava do ladinho do colégio. Ele comia, voltava às 2h30. 4h30 ele saiu do colégio. Pra terminar as horas, exatamente. Né? Só que assim, tem pais que trabalham até mais tarde e não tem quem pega o filho no colégio, né? E depende da idade que o seu filho tenha, o colégio não vai autorizar a criança a ir sozinha pra casa. Não autoriza. Então assim, no meu caso, eu consegui conversar no colégio quando o Gustavo já estava para cumprir 11 anos e eu consegui que ele fosse sozinho para casa. Porque você morava bem perto. Porque eu morava perto do colégio, então ele ia para casa comer e voltava, né? Mas assim, quando a criança é um pouco mais nova, então assim, a mãe, ou você paga o horário estendido, né? Que normalmente o horário estendido é você vai matricular teu filho ou no futebol ou na dança. Tem uma matéria que você paga mais para eles ficarem no lá colégio. Um tempo mais. Exatamente. Isso tem um custo. Claro. Todo colégio cobra. Ou você vai ter que se organizar para poder sair antes das 4h30 do colégio, do trabalho, para você poder pegar teu filho no colégio. E você teria que entrar também a trabalhar que horas? Porque você vai ter que deixar ele às 9, depois das 9. Sair para trabalhar, não sei, em Madrid nada é meia hora, não. Nada é 40 minutos, uma hora. A não ser se você tiver a sorte de arrumar um trabalho ali do lado, né? Porque assim, normalmente não. Normalmente os trabalhos não é perto. Então, assim, tudo tem que ser pensado, né? Tem que então, ser bem assim, eu falo assim que com o filho aqui, a vida é mais complicada. É muito mais difícil, assim, porque eu tenho amigas minhas que falou que veio pra cá depois, viveu aqui sem filho e voltou aqui com filho. E fala pra mim, Fran, é muito difícil. Com filho aqui, eu não imaginava que era tão difícil. Não, eu já, você conhece a nossa história, sabe que a gente tem um pouco mais de estabilidade, mais tranquilidade, de ter uma casa, de ter onde morar, tudo certinho, não tem um trabalho, tem documentação, mas a Dani tem casa. E, por exemplo, vai acabar as aulas que dia 21 de... O Gustavo é até dia 18 de junho. Lá eu acho que até dia 21 de junho. Acho que muda o calendário aí você coloca do dia 21 de julho para voltar às aulas... mês 6. Para voltar só em setembro. O que você faz com seu filho todos esses meses? Então, normalmente, os colégios aqui oferecem um campamento de verão. Só que assim, o campamento de verão também não é grátis. Não é grátis e também não é todas as férias. Normalmente, campamento entra mês de junho e julho todo. Agosto não. Agosto fecha tudo. Então, assim, eu paguei pro Gustavo... E só pra você continuar. E lembrando que guarderia que minha filha é menos de 3 anos, não tem acampamento de verão. Os pequenininhos normalmente não tem. Então saiba que às vezes, se você tá vindo... porque minha esposa vai ter um filho aqui e tal... Se prepara, porque onde você vai deixar o seu bebê 2, 3 meses para sua esposa trabalhar? Então, assim, eu acho meio difícil. É meio difícil. Não tem. Hoje eu consigo já ter uma outra visão, sabe? Com o filho. Sim. Que as coisas... agora, como o seu Gustavo já é maior... É hoje diferente. Ele já fica, né? Hoje ele já fica sozinho. Um filho adolescente já fica sozinho. E aí você estava falando do acampamento de verão. O campamento, normalmente, assim, cada escola também tem um tipo de acampamento. No do Gustavo, como era um colégio muito pequeno lá de Madrid, então, assim, era dentro do colégio, vem uma empresa, normalmente, aí tem atividades de água, porque tá calor, né? Eles fazem um talhar de água, pintura, assim, para passar o tempo para que a criança não ficar sozinha. E nesse campamento não oferecia comida, então eu tinha que mandar merenda também.
eu me lembro que eu paguei 2 semanas para ele, foi quase 200 euros. Eu vi lá o do Pueblo lá também, é coisa então, assim, de isso eu tô falando, isso depende da escola, depende do lugar, então cada lugar oferece um tipo de acampamento. Que vai fazer. Então, assim, é um valor. Então, assim, eles oferecem isso, mas não tem para todo o... porque se é um mês, você consegue ainda, tipo, tirar férias e tal. Mas para quem não tem um apoio, que é o meu caso, e vocês também não têm, e a maioria de imigrante que chega não tem uma família para dar o apoio, é difícil. Porque no Brasil você às vezes tem uma mãe, uma sogra, uma tia, alguém. Aqui você não tem, tem que pensar bem nisso, porque... Então, assim, exatamente o que você está falando, porque às vezes as pessoas programam para vir, eu tenho 2 filhos pequenos, então, assim, já vem em mente que, assim, normalmente a esposa vai ter que se dedicar em cuidar dos filhos, não vai poder pegar um trabalho para poder ficar com os filhos em casa, porque assim, né, até se adaptar e a criança não pode ficar sozinha. Então, porque muitas vezes nem compensa você sair para trabalhar para poder, o que você vai ganhar você vai pagar para alguém cuidar do seu filho. Então não compensa, então você fica em casa, né? Aqui no Pueblo mesmo, eu tenho uma amiga brasileira que tem um bebezinho, né? Tem uma criança de 2 anos, ela não vai trabalhar, porque não compensa. Até porque a gente, né, vai arrumar um trabalho em Madrid, até chegar em Madrid, trabalhar e vir, porque 4h30 a guarderia fecha. Então, assim, não compensa sair para trabalhar. Porque... E agora, vamos falar já mais ou menos de como que é e tal. A pessoa tem que ficar atenta com o período, porque pode ser que ela pegue um período de férias ou tal, não vai conseguir chegar a matricular. Tem outro assunto também que o ano do colégio. Por exemplo, se ele lá no Brasil estudava lá a 5ª série, possa ser que ele venha e estude a 5ª série aqui de novo, ou possa ser que volte. Né? Depende muito, caso, né? Então, assim, eu falo, cada caso é um caso. Eu sempre conto a minha experiência que eu tive, né? Mas conversando com outras pessoas aqui do Pueblo, isso eu tô contando daqui, né? Em Madrid não. Em Madrid eles voltaram ele 1 ano. Aqui tem uma amiga brasileira, né, que veio com 2 filhos pra cá, um incluso tem a idade do Gustavo, que tá no mesmo ano que ele. Ela falou que não. Que ele entrou justo. E aqui não teve adaptação. É isso que eu falei. Tem alguns colégios que sim, tem alguns que não. E eu tive a sorte dele tocar esse colégio pra ele, que ele teve adaptação, tudo pra poder, né, poder aprender um pouco do espanhol para poder ingressar na sala normal. Mas aqui não, eles ingressaram os filhos já. Inclusive, ela falou pra mim que a filha dela, como ela chegou no 1º ano de primária, ela não estava alfabetizada no Brasil. Aqui não. Ela tá conseguindo, vai fazer 2 anos que ela tá aqui. Ela tá conseguindo aprender a ler e escrever agora. Então, assim, ela teve uma dificuldade, né? Sim. Porque, assim, já foi pra sala de aula. Imagina, uma criança sem que chega... idioma, sem falar... Nunca ouviu um espanhol, né? Então, assim, a criança fica totalmente perdida, né? Então, assim... Acontece muito dos filhos virem pra cá, né? E perder o ano aqui. Perdeu o ano. Porque é normal. Adaptação. Se a gente que é adulto você já sofre pra adaptar, às vezes, com as coisas simples, como comida, hora de comer e tudo, imagina a criança. Então, assim, por isso que eu falo que esse apoio psicológico, a gente tem que conversar muito com eles, porque é muito difícil. Né? Gustavo, quando chegou aqui, ele chorava. Mãe, eu quero voltar pra minha casa, porque que eu não entendo nada que eles falam. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso também, porque é uma mudança. Nós já assim, a gente já vem com a cabeça mais aberta, mas para uma criança, esse mundo novo para eles é tudo diferente, né? Sim. Então, assim, o Gustavo teve sorte que nos 2 colégios que ele entrou, tanto nesse como no outro, tinha alunos brasileiros na sala dele. Aí então, dava uma assim, força. Sim, porque eu já vi a dificuldade que as crianças têm, porque uma vez eu fui fazer uma visita no colégio dele, acho que tinha uma reunião, e assim, tinha uma criança que veio da Ucrânia. Então, assim, eu vi a dificuldade. A menina estava totalmente perdida. E os professores também, eles não estão preparados. Porque, assim, você imagina um professor ter que falar português, espanhol, inglês, toda a língua de toda árabe, criança. Que tem muito marroquino. Eles não estão preparados para isso, né? Então, assim... ninguém sabia falar ucraniano na escola. E eu tinha um aluno ucraniano da sala do Gustavo, foram chamar ele para poder se comunicar com a menina, para poder falar para ela e para brincar com as meninas lá no recreio. Sim. Então ele se comunicava com ela. Ele era como o intérprete ali. Ele era o intérprete, porque ninguém falava.
né? Então, assim, e isso acontece com todos. Sim. Então, assim, é muito difícil para eles. Então, difícil. Assim, muitas vezes eles ficam de canto no colégio, porque não conseguem se comunicar. Sim. Então, é muito difícil. Então, assim, para ele foi muito bom ter essa aluna que falava português, que ela conseguia se comunicar um pouquinho mais com ele. Só que, assim, criança ele pega também muito rápido. O Gustavo, em menos de um ano, ele falava espanhol. Então, assim, foi muito fácil para ele. Mas tem criança que tem um pouquinho mais de dificuldade. Tem criança que é mais fácil aprender. E agora vamos pensar, tipo assim, hoje você já estudou ele lá no Brasil um pouco, né? E agora tá estudando. Como que você acha do nível? Aqui é melhor? Ou lá no Brasil é igual? Ou você acha assim, não, vale a pena o meu filho estar estudando aqui? Assim, um dos motivos da aqui hoje foi mais, o que pesou mais foi a parte da educação, né? Então, assim, a gente não tinha planos para voltar para cá, mas assim, como ele já teve a experiência de estudar aqui da outra vez, e nós vimos o desenvolvimento que ele teve, e a gente retornou para o Brasil, que nós moramos aqui de 2017, se eu não me engano, até o comecinho de 2018, e nós retornamos para o Brasil, e assim, eu vi o desenvolvimento que ele teve aqui, e depois, então isso pesou muito em mim lá, porque assim, eu não tinha condição de pagar um colégio, vamos dizer, a altura da educação que ele tem aqui, lá no Brasil, colégio particular. Então assim, eu não tinha condição de pagar. Mas então, você acha que quando ele voltou, ele tipo, estava muito adiantado do que os meninos, o restante da escola? Sim, sim. Tanto que, assim, a questão... Até esses dias eu conversei com uma mãe de um aluno aqui, um amigo dele, brasileiro, e ela é professora lá no Brasil. Certo. E ela falou que a matemática que eles aprendem aqui... Não chega... Não. Então, assim, e questão das línguas que eles aprendem... Lógico que também, vamos falar, você colocava ele numa escola pública lá no Brasil. Sim, no colégio municipal. No colégio municipal. E, assim, a questão da língua também, eles fazem o inglês e o francês aqui, né? Que ele aprende o inglês, né? Não, o inglês ele fala fluente, ou ele fala o espanhol fluente, e o inglês fluente, e só aprendendo no colégio. Que nós no Brasil também aprendemos inglês todos os anos da escola. Exatamente, só que é totalmente diferente. Então, assim, aqui é totalmente diferente, assim, o método de ensino. E agora no outro colégio teve uma prova que eles fizeram, que isso é fora do colégio, né? É um opcional, no caso. Se você quiser, você paga pro teu filho fazer, que chama o exame de Cambridge. Para testar o idioma, né? Sim, testar o idioma. E o Gustavo, nós pagamos para ele fazer. Ele fez o intermediário. E ele teve a nota máxima em tudo. E só aprendendo inglês no colégio. Sem pagar aula particular, sem pagar aula nem particular. Nada. E, inclusive, nós tivemos uma viagem, fizemos uma viagem final do ano com ele. Nós fomos para Londres. E quem foi o intérprete nosso foi ele. Ele se desenvolveu assim, ele se desenrolou totalmente no inglês. Assim, isso tudo aprendendo só no colégio. E, por exemplo, você acha que se você estivesse no Brasil... que nem a gente sabe, Leandro, vocês são profissionais, tem essas coisas, tem os trabalhos, estaria bem, como muita gente também estaria bem. Mas você acha que no estudo não daria? Ele não consigo. Assim, porque um colégio mais ou menos assim, que eu andei pesquisando lá, um colégio a nível aqui, seria mais de R$1.000 por mês. Então, assim, para nós, fora material, que né, tem que comprar, desembolsar, igual aqui, né, uniforme e tudo. Então, assim, para nós não daria para pagar, não. E você também olhando, não sei se você tem alguém lá no Brasil para fazer uma comparativa, mas você vê que ele é mais desenvolvido que os meninos de lá. Aqui, assim, na questão, assim, do estudo, assim. Sim. Então vale a pena, né? Vale a pena. Gente, eu acho que já tá passando um pouco tempo. Eu vou fazer a última pergunta para você, se você quiser falar mais alguma coisa, dar alguma dica. Acho que a gente já falou quase tudo também, né? Sim. Creio que sim. É um pouco da dificuldade, é difícil mesmo no começo. Se você vem com família, saiba dessas coisas, entenda, venha preparado, né, Fran? É importante, porque, assim, igual eu falei, né, pode ser que te toque um colégio público, mas, assim, vai ter que comprar material. Não dá pra vir 100% achando que você vai chegar aqui e ganhar material, ganhar tudo e tal. Não, é difícil. Então, assim... Já começa a barreira já do empadronamento, já. Então, arrumar um aluguel e um empadronamento. Sim, primeiro saber onde você vai morar, ter um empadronamento e... Porque tem gente, eu vou na habitação. Já é muito complicado viver em habitação com filho. Não, e a maioria das habitações não empadrona. Não, e eu já tive a experiência de morar em habitação com criança. É difícil, então... E com mais, eu acho que é isso, né? Sim. Vim preparado financeiramente, psicologicamente.
Se puder também falar para as crianças já tentar aprender um pouco o idioma, né? É bom, assim, se você não tem condição de pagar um curso, coloca TV, filme, né, para as crianças YouTube, já poder né? Acostumando, né, ouvido. É muito importante. Porque... O YouTube, gente, o YouTube tem vídeo de graça. O Duolingo, Duolingo né? também. Para fazer. Várias coisas aí. Então, assim, é importante para eles poder já se familiarizar com a língua, né? Porque, assim, você não vai chegar aqui e ninguém vai falar português para você, ninguém vai adiantar a tua vida, porque, né? Então, assim, para nós, assim, para nós já é difícil, né? Imagina para uma criança, né? Então, assim, eles ficam um pouco perdidos ali, né? Sim. Imagina, né? Porque você quer fazer amizade, mas você não consegue se comunicar com o teu amigo, né? Às vezes pode ter a sorte de ter E às vezes também não vai saber falar bem direito, vai ficar com vergonha de falar errado. Sim. Se nós é adulto já fica, gente. Se o adulto já fica com vergonha de falar. Já. Imagina pra criança, Imagina né? pra criança. Então, é difícil. Mas assim, com o tempo eles se adaptam, criança se adapta muito fácil. Mas é isso, as dicas que eu dou, porque eu já passei por isso, então, né? Assim... Tem mais alguma ou acho que não tá esquecendo nada? De momento, bueno, eu acho que é isso. É isso, né? Então acho que vamos ficar por aqui. É isso. Obrigadão, Fran, pela entrevista, a conversa. A gente já conversou várias vezes com mais assuntos. Sim. E quem ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aí o que vocês achou. Pode comentar se vocês tiverem alguma dúvida também. Eu passo depois para a Fran me responde, eu respondo vocês aí nos comentários. E isso, muito obrigado para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus.